Irmãos, boa noite. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, é um prazer estar aqui nessa noite. Para mim é um momento de um ápice na minha vida. Não estou dizendo estar aqui para pregar, não estou me vangloriando disso, não. Estou dizendo acerca do Instituto Bíblico e BBC, algo difícil. E nós estamos realizando uma semana teológica, exposição do Antigo e do Novo Testamento. Isso é honroso. Estamos há 11 anos fazendo isso. E hoje eu percebo quão bom é servir a Deus. Estamos aqui. Agora o gago que vos falará, o homem de um olho só que vos proclamará, não se preocupe com ele. Porque o mesmo Deus que trouxe na segunda, terça, quarta, quinta é o que está aqui nessa noite. Amém, irmãos? Ele vai falar a palavra dele. Nós vamos provar que ela por si só é capaz. Basta você ser interessado por ela, se interessar por ela. Mas ela por si só é capaz. Então eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite com vocês, nesse último dia. Os rojões já estão prontos lá fora. O Breno que vende o livro vai soltar os rojões. Para a glória de Deus. Quero ler com você o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Eu quero ler com você esse capítulo, que é sobre ele que nós vamos estar falando, razoando nessa noite. Ok? É muito fácil, então eu não vou nem esperar. É só abrir uma página, você cai dentro dele. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus: haja uma separação no meio das águas, e haja a separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam embaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão os céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Amém. Obrigado. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus em um lugar, e apareça porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra ervas verdes, ervas que dê semente, árvore frutífera, que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão do céu, e haja expansão entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares: o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto.
E disse Deus: produza as águas abundantes répteis e almas viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis e almas viventes que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai, enchei as águas dos mares, e as aves multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5º. E disse Deus: produz a terra almas viventes, conforme a sua espécie, gado, réptil, bestas, feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os gados, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre ela. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a terra, de toda a terra, e toda a árvore que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há a alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia 6º. Assim, os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criadas no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Amém? Quem já não leu esse livro? Quem não já leu essa narrativa da palavra de Deus? Aqui eu já observo, antes de entrar propriamente na narrativa, meus irmãos, e nós estamos aqui para ajudar, como foi aqui bem posto na introdução pelo irmão Célio, para ajudar a nós, aos irmãos, a ler, interpretar e pregar as Escrituras. Então, tudo que nós vamos falar aqui vai ter um tom também de aconselhamento, de observação, uma dica, um caminho, uma porta vai se abrir. A intenção aqui não é esgotar todo o assunto, é impossível. A intenção aqui de cada um que passou nesse púlpito e proclamou aqui aos irmãos é abrir uma porta para que vocês entrem, passem por ela e continuem abrindo portas. Essa é a intenção maior. E aqui eu percebo, logo de cara, meus irmãos, logo de cara, 4 temas para uns sermões temáticos, dá para fazer livros. Só no verso 1 e verso 2, você tem 4 grandes temas. Aproveitem isso, escrevam, orem, busquem a palavra do Senhor, busquem literatura e façam. Nós percebemos aqui que esse texto inicia com a presença de um único ser poderoso, sem a presença de homens, sem a presença de animais, sem a presença de um nada, somente Deus. Graças a Deus, não tinha nenhum homem para atrapalhar. Não é verdade? É Deus quem está nesse cenário. O homem vai ser criado lá na frente só. E aqui eu percebo que esse Deus é poderoso. E aqui vai um tema. O Deus poderoso que se apresenta ao mundo de caos. Olha aí um tema bacana. E você pode pregar esse tema, os seus subtemas podem ser tirados dos 32 versículos que está aqui. O Deus poderoso que se apresenta em um mundo de caos. Olha que bacana.
Aproveitem isso. Aqui é uma escola, aqui é um lugar de pensar. O Deus poderoso que aplaca os atravessadores, os inimigos. Olha, do verso 3 ao 31, o Senhor está quebrando, o Senhor está destruindo para construir. Aqui não tem nada de doce, nada de romântico. Aqui tem força, power, poder. É um Deus poderoso que aplaca aos seus inimigos. Mas aqui também tem o Deus poderoso que consola os oprimidos, porque esse livro também está sendo escrito para consolo do povo de Deus, para que entendam que eles têm um Deus. E aqui tem esse tema, o Deus poderoso que consola os oprimidos, dizendo: eu sou Deus, confie em mim. Não é bom isso? Leva isso, escreve, leva, depois pega os textos, façam suas pregações, preguem nas praças isso aí. E tem outro tema, que seria o Deus poderoso que derrama sua graça. Está tudo aqui. No princípio criou Deus, o Deus poderoso se apresentou. E a terra era sem forma e vazia, caos. E o Deus se apresentou ao caos. E esse caos era muito intenso. E tinha, além de caos, esse caos sem forma e vazia, e havia trevas dentro dela. Mas Deus se apresentou. Em seguida, o Senhor poderoso derrama sua graça. O Espírito de Deus, Pai, que bênção, não? O Espírito de Deus está pairando. Então, são temas importantes que você pode já levar para o seu coração. A palavra que nos dá isso não é o pastor Luiz Tenório, não é o BBC, é o texto. A proposta hoje dessa exposição é pregar sermões que integrem a mensagem do texto com o ponto mais alto da revelação de Deus, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a intenção. Temos que estar reafirmando isso todo o tempo, porque hoje existe pregações sem a presença de Cristo. Vocês acreditam nisso? Existem pregações que Cristo não aparece, por isso temos que estar reafirmando, porque a proposta de Deus é que Cristo apareça, porque Ele está desde o início. Alguém disse assim: pregar o sermão que integram autenticamente a mensagem do todo com a culminância da revelação de Deus na pessoa e obra e ensinamento de Jesus Cristo, conforme a revelação do Novo Testamento. Trata-se de uma reivindicação dos textos das próprias Escrituras. O Novo Testamento, os Evangelhos e as Epístolas reclamam Cristo nas mensagens contemporâneas. Vocês vão achar isso no livro C.D. Graydanos, que vocês vão comprar aí de monte. Ele diz isso, e muitos outros diz. Lucas, que foi lido aqui nessa noite, nos disse que Jesus, Ele mesmo reafirmou que, começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele, quem é o dele? É Jesus. O que dele se achavam em todas as Escrituras. Eu estou dizendo a vocês que Cristo está aqui. E Cristo está nesse texto. Não podemos negar a eficácia desse Cristo que ontem foi pregado aqui. Não pode ser omitido. Todo sermão realmente bíblico se desenvolverá de forma a apresentar a Cristo aos seus ouvintes. Espero alcançar a você hoje, nessa noite. Eu quero, rapidamente nessa introdução, eu quero dar umas pinceladas à grande dificuldade de pregar Cristo no Antigo Testamento, especificamente em Gênesis. Tem 3 razões, 3 questões de conflitos. Primeiro, Gênesis é considerado, na atualidade, como um livro do passado, para muitas pessoas. Ele é visto como um ensinamento no pretérito, lá atrás. Ou seja, que traz para nós Gênesis. As pessoas não querem pregar Gênesis porque julgam ser um livro velho, antiquado, e só se apega com o novo. Se engana, porque o novo e o velho estão juntos, agregados. Um não existe sem o outro. O segundo ponto de conflito é que, segundo a natureza dos personagens de Gênesis, é um pouco conflitosa. E as pessoas, elas não entendem aqueles conflitos e terminam por desistindo porque fica difícil pregar. O terceiro ponto que intriga
a sociedade moderna de pregar no Antigo Testamento, e em Gênesis especificamente, é que tem que ter esforço, tem que exaurir, tem que ser exaustivo. E nós estamos vivendo um corpo social de crentes hoje, fast food, tudo rápido. É lanche, tem que comer rápido. Como disse o nosso filósofo ontem, pensar, e as pessoas não querem pensar. Fica difícil. Então, imagine a relevância das Escrituras de Gênesis para nós hoje compreender Cristo é absolutamente necessária. Necessário. Lançar mão de Gênesis é como você pegar uma ferramenta nas mãos para carpinar. Você vai fazer alguma coisa. Você não pode abandonar. Lance mão, pegue Gênesis, porque se torna uma ferramenta fundamental, meus irmãos, para a firmeza da igreja. E eu vou dizer já por causa disso. Nós temos que ter uma visão ampla. Nós acabamos de ler o Gênesis capítulo 1. Deus está criando um cosmos. Deus está criando o cosmos para habitar seres humanos. Precisamos ter uma visão maior, uma visão holística, meus irmãos, da palavra de Deus, entre Deus, o cosmos e o homem. Logo, nós não podemos ignorar o livro de Gênesis por essas razões. Nós temos que enxergar um pouco mais. Charles Spurgeon, ele não se conformava. Ele tinha que pregar Cristo. Ele diz que se um texto não falasse de Cristo, ele cavaria, pularia barrancos, quebraria muros para encontrar Cristo naquele texto. Ele diz que na Europa que todos os caminhos levam a Londres, então ele não quer saber, todo o texto tem que levar a Cristo. Assim como no Brasil, todos os caminhos nos levam à Praça da Sé, é o centro do nosso. Praça da Sé é o centro. Todos os caminhos, põe no GPS, vai. Entenda essa questão. Todo caminho, toda a Escritura leva-nos a Cristo Jesus. Santo Agostinho, ele diz que o Antigo Testamento, o Novo está latente. E no Novo Testamento, o Antigo está patente. Estamos assim com testemunho de homens que viveram mais do que nós. Hoje nós estamos vendo uma sociedade que nós cantamos, Tu és o Rei do Universo, que esvaziou e achou-se como servo, hoje está entronizado e recebeste um nome de glória. Nós cantamos esses louvores bonitos. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, que assenta-se na glória do Pai. Nós cantamos essas verdades. Mas será que nós entendemos e compreendemos essas verdades? Será que nós entendemos essa confissão que nós estamos falando? Essa confissão em nossos louvores? Irmãos, muitos cantam sem saber, na verdade, sem compreender esta grande confissão das letras. Estamos apresentando o Senhor nosso Deus em nossas músicas, ministrações. Mas nós temos que pensar, muitas vezes não estamos vivendo essa realidade entre Deus, o cosmos, nossas vidas. Deus não é do jeito que você quer. Deus não é do nosso jeito. Deus tem uma matriz. Essa matriz está em Gênesis. Eu diria para você especificamente, se exagerar, não vou exagerar muito, Gênesis capítulo 1. Aí depois do capítulo 3 em diante, esse ser que imutável vai começar a trabalhar e trabalha até hoje. Nós queremos mudar Deus, mas Deus ele não muda, porque ele já tem matrizes específicas, ele é soberano. Amém, irmãos? Amém. Então ele é contra o ateísmo. Se ele é soberano, você não pode ter margem de dúvidas. Creia nele. É totalmente distinto do universo. Ele é contra o panteísmo. Essa ideia do panteísmo é Deus, é colocar Deus no nosso quarto, Deus para dormir com a gente. É achar que Deus está na cozinha e falar bom dia, Deus. Esqueça, Deus é Deus. Respeite-o como Deus. Eu fico pensando no exagero do respeito de Abraão, quando recebe a notícia que a cidade vai ser destruída e o seu sobrinho está lá, e ele chega para Deus. Qualquer crente hoje, na atualidade
moderno, chegaria, e aí Deus, puxa, vou orar, liberta meu camarada. Ele chegou assim, Senhor, posso fazer uma pergunta? Se tiver 50 justos, o Senhor destrói aquela cidade? Não vou destruir. Ele, Senhor, me desculpa, só mais uma pergunta. Se tiver menos 5, não, se tiver 45, Deus, na terceira vez, ele falou assim, Senhor, eu sei que eu sou pó, não mereço, tem misericórdia, só me responda essa última. Deus falou, rapaz, eu não vou destruir se tiver um justo lá. É reverência. Não é um Deus que está trazendo para dentro da sua vida como se fosse camarada de Deus. Nós somos servos, criaturas, nós não estávamos no dia da criação, nós somos criados. O Criador desse universo, é o Criador do universo, ele é contra essa evolução naturalista que às vezes entra e senta nos bancos com a gente. Ele fez o ser humano, a sua imagem, conforme para governar a seu favor. É contra o hedonismo. Sabe o que é o hedonismo? É você cuidar tanto de você, querer tanto para você, que você acha que Deus tem que te servir você de uma forma absurda. Ele chamou todos nós para servirmos a Ele, não para sermos o bam. É Ele quem é o Deus poderoso. Deus não é a fonte do mal. Ele não criou o mal. Como dizem aí os gnosticismo. Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado, meus irmãos. E em segundo, aquela questão das pessoas de Gênesis que complica e às vezes dificulta as pessoas de pregar o Evangelho, é porque em Gênesis você vai encontrar temas como intrigas de famílias, comportamentos inadequados, mentiras, enganos. Você vai encontrar isso. Esses dias eu estou pregando Gênesis em nossa igreja, estava pregando Gênesis 24, e dentro da geração de Isaac entrar a geração de Isaac, que é o caminho para a progressão histórica redentiva. Deus separou desde Adão, Sete, Noé e assim sucessivamente até chegar a José e Israel, e nós estamos aqui. Nós fazemos parte dessa linha, desse corredor redentivo. Você não está sozinho, nem por conta. Mas estava falando do episódio de Isaac, e aí nós chegou naquele trecho complicado que Rebeca, olha o que Rebeca faz. Nós ouvimos aqui uma mensagem ontem que a mulher deve ser submissa ao marido. O seu marido já míope, cego, e Esaú querendo receber a bênção, e vai matar o bicho. Ela fala, Jacó, corre Jacó. Vai lá que o seu irmão vai pegar a bênção. Mãe, eu não sou igual ao meu irmão, não cheiro igual ao meu irmão, não tenho pelo, não tem problema, eu te arrumo os casacos dele, toma um casaco, passa, grude na sua cara. Aí, quando eu falei, o que Rebeca fez? A Regina, minha esposa, falou, ela ficou atenta, né? Se Rebeca fez isso, eu falei, opa, põe a mão na minha carteira aqui. Opa. Rebeca não é menor por causa disso. Rebeca ela estava, na verdade, a próxima linha redentiva ia ser com Jacó. Ela fez nada mais, nada menos que a vontade de Deus. E as irmãs ficaram intrigadas, que complicado, como é que fica a situação de Rebeca, pastor? Falei, por favor, não queiram diminuir Rebeca por causa dessa ação. Vamos olhar para o que Deus está fazendo em todo esse contexto da história da redenção. Mas as pessoas não querem pregar por causa dessas questões. E o terceiro ponto que as pessoas intrigam a pregar Gênesis é porque existem muitos textos que parecem não ser compreensíveis de Jesus. Esse que nós lemos, o capítulo 1 de Gênesis, você não vê falar de Jesus. Está incluso, mas você não vê. Você não vê uma linha de redenção. Aqui nem precisa de Jesus. Só vai precisar do capítulo 3 para frente. Aí você fala, de repente você fala, nem precisa, mas está ali Jesus. Então, os estudiosos detectaram sete textos messiânicos. Gênesis 3,15, Gênesis 4,25, Gênesis 9,26, Gênesis 12,3, Gênesis 26,3, Gênesis 46,3, Gênesis 49,10. São textos que, de cara, já mostra uma linha messiânica. Você fala, é fácil pregar. Mas será que é fácil pregar só porque está havendo uma linha messiânica? Porque hoje nós estamos vivendo
dias de mensagens biográficas, exemplaristas e mensagens biográficas exemplaristas e alegóricas, meus irmãos. Não que a mensagem biográfica seja ruim, pois os nossos reformadores, posso dizer, o próprio Calvino pregava muito biograficamente, mas pregar biograficamente e pregar exemplarista são diferentes, mas hoje já pega as coisas num pacote só. O que vocês acham daquele tema em que tem lá aquela briga feia de Davi e o gigante Israel? Israel medroso e acovardado, Davi pequenininho e corajoso e o gigante valente. Davi pega 5 pedras e saca as pedras na cabeça do gigante e não acerta. O que a igreja prefere ser? O Golias? O Davi? Ou o povo amedrontado, assustado e fraco? As mensagens exemplaristas colocam a igreja no palco de Davi e fala, pega suas pedras. O problema é quando suas pedras acabam e seu gigante não é derrubado. Aí você volta ao pastor, você volta à igreja e fala, e agora, pastor? Porque a mensagem não era essa. A mensagem não era exemplarista. Você está na condição de Israel, atrás do monte, com medo, acovardado. Davi nada mais é do que um grande exemplo de um tipo de Cristo que arrebentaria o pecado na cruz do Calvário e destruiria o gigante que é o símbolo do pecado. Aí você tem uma mensagem. Então, nós temos vivido esses tempos muito difíceis. Por outro lado, igreja, irmãos, eu sei que aqui tem muitos seminaristas, mas independente disto, você, meu irmão, tem que ser um zeloso das Escrituras Sagradas. E quero dizer para você, nessa introdução, que é duro isso. Não é fácil. Tem que haver dedicação, tem que debruçar, tem que ler. Alguns cuidados têm que ser tomados para isso. E você, ao ler a Bíblia, você tem que pesquisar. Você tem problemas hermenêuticos, você tem problemas de história, problemas de literatura, e tudo isso você tem que buscar interpretações literárias, interpretações históricas. Tem que buscar. É uma triste realidade. Não é por osmose. Filho de crente não é crentinho. 2 movimentos hermenêuticos que acontece muito no nosso meio são dois movimentos. O primeiro considera que o intérprete entende a mensagem do texto histórico no próprio texto. Então, esse movimento, ele lê esse texto que nós vemos em Gênesis, mas ele não salta para frente, ele não vai para o novo, ele fica só ali. Ele não prega Cristo. É um texto interpretativo do judeu, é um texto judaico, não é? E nós não somos judeus, somos. Ontem foi falado aqui na mensagem que nós somos judeus cristãos. Então, a outra forma de interpretar é mais holística, é uma interpretação judia cristã, porque nós mesmos não temos uma teologia, a nossa teologia é judia, mas de um judio, uma judia cristã, de um judeu cristão. E quando nós temos essa interpretação, olha, irmãos, nós vamos poder ler esse texto que eu li hoje e poder andar na Bíblia e chegar até o Novo, porque a hermenêutica vai atender todos os 66 livros da Bíblia. É uma visão melhor, é mais simpático. Quando lemos acerca de Abraão que vai se circuncidar, logo ninguém quer circuncidar. Mas o crente é esperto e fala, peraí, isso não existe hoje, mas está pedindo para circuncidar. Aí, mesmo sendo judeu, ele vai até o Novo Testamento e fala, isso aí não tem a ver só com batismo agora? Porque, na verdade, ele não quer circuncidar. Porque a Bíblia diz, em Gênesis 17:10, que o homem tem que circuncidar. Se o pastor Marcos tiver uma salinha aqui do lado, o pastor Marcos pega um irmão bem idoso da mão tremendo, vou levar os meninos para circuncidar, vocês gostariam? Ou logo o crente vai falar assim, peraí, tem alguma coisa errada. Ele vai coçar a cabeça e vai entender que a hermenêutica precisa avançar. Então nós estamos diante de alguns problemas, alguns fatores que temos que tomar cuidado. A história nunca está completa, meus irmãos, em si mesma, e é parte integrante da grande história da salvação que culmina em Jesus Cristo. Contar uma história baseada meramente numa parcela da narrativa da história do Antigo Testamento, por mais completa que seja, em si mesmo, não é pregação cristã.
é um convite a nós estendermos nossos olhares e olhar mais adiante. Amém, irmãos? E nós olhar para frente. A Bíblia está aí para você desfrutar dela. Com sabedoria. Nós temos aí, e você vai receber isso depois nessa breve apostila, logo eu digo, em alguns livros que você adquirir. Ontem adquiriram um livro bom aí, Gênesis, não foi? Do Sidney Greidanos. Ele vai dar 7 pontos importantes para você, meu irmão seminarista, meu irmão querido, quando estiver pregando no Antigo Testamento, você possa se dirigir e perceber como se encaixar Jesus. Vou só falar rapidamente e não vou entrar nesses méritos, não. Tem um ponto que é a progressão história redentora. A progressão histórica redentora, você trata da via mais ampla e fundamental de um texto do Antigo Testamento até Cristo. É um tema que você pode esgotar lendo. Promessa, cumprimento. Você vai ver promessa, cumprimento, que vai apontar para Cristo rapidamente. A bênção de Jacó para os seus filhos já vai trazer uma visão rápida para Cristo. Ela é muito rápida, você já vai falar, isso aqui tem a ver com Cristo. É a promessa, cumprimento. A Bíblia já tem uma promessa, cumprimento em Gênesis 3,15. O que está escrito lá? Da mulher nascerá semente, né? Lembra? Deus punindo ali a serpente? Da mulher nascerá semente? Que vai desafiar a semente da serpente? Isso fala de quem? Jesus. Tem a tipologia. Ao contrário da tipologização, a tipologia é importante. Não você tirar do texto a força, um Cristo onde ele não está, e ignorar o texto em si. Mas tem a tipologia. Davi era um tipo. Adão é um tipo de Cristo. Paulo fala isso. Cristo é um antítipo na pessoa olhando para Adão. Cristo é o segundo Adão. Né? Temos a analogia, temos temas longitudinais e referência do Novo Testamento. Isso nós vamos usar aqui no nosso texto hoje, porque nós só temos aqui nesse texto uma possibilidade, no máximo 2, mas a referência do Novo Testamento é o que está mais gritando aqui no capítulo 1 de Gênesis que nós lemos. Porque não há necessidade de ter outro, porque não existe. E não tem como você pôr esse texto lá dentro. O próprio Jesus, irmãos, ele fala no Novo Testamento dizendo que dele foi falado pelos patriarcas e pelos profetas. Então nós estamos aí falando de coisas nesse momento até não muito agradável, cansativo para você. Mas é o termo que hoje essa convenção, esse encontro, permite que nós falemos para vocês. Nós temos também o que chamamos de interpretação literária, interpretação histórica, que é tão importante. Como nós vamos ler um texto sem saber a historicidade do texto, irmãos? É muito difícil. Todos os pastores que passaram aqui contaram a história do texto para entender o texto e aplicar em nossas vidas. Não vai ser diferente de Gênesis 1. Nós temos aqui uma ideia, temos que ter. Quem escreveu Gênesis? Para quem escreveu? Quando escreveu? E por que escreveu? Quem leu Gênesis? Já parou para ler Gênesis e entender que esse primeiro capítulo é muito importante? Ou nós temos eles apenas como uma breve narrativa incapaz que não nos leva a nada? Porque Gênesis é o calcanhar de Aquiles para a igreja compreender Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aí estão alguns temas difíceis, amargos, mas que você deve comprar livros e ler os livros, né? Porque você comprando e ler, você vai abrir a sua mente e você vai compreender melhor. Amém, meus irmãos? Eu quero agora entrar no texto que nós lemos. Eu quero que você abra a sua Bíblia, deixe ela aí aberta. Nós lemos capítulo 1 de Gênesis. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos amados, já parou para imaginar, pensar o poder dessa informação, desse texto que nós lemos?
No princípio criou Deus os céus e a terra. Às vezes, percebo que na educação infantil, essas coisas entram com facilidade. Quando prega para criança, você tem que ir devagar. Aí você coloca uma bolinha escura, depois uma bolinha escura e branca. A criança entende que Deus criou o mundo, o bichinho, criou a água, essas coisinhas leves. Aqui, meus irmãos, nós temos que beber um caldo mais denso. No princípio criou Deus os céus e a terra, meus irmãos. Nós estamos falando do universo. Deus criou o universo, onde os cientistas hoje pasmam. Os cientistas hoje ficam boca aberta de ver descobertas de galáxias e galáxias. Que quem criou? Deus. É dantesco, não sei qual palavra usaria para ver o tamanho, a explosão desse texto, mas nós temos que recorrer a alguns homens de Deus para entender. Jeremias 32:17 diz acerca disso: ah, soberano Senhor, é um clamor. Eis que tu fizestes o céu e a terra com o seu grande poder. Poder na Bíblia, irmãos, é uma coisa muito grande. Nós temos que ficar loucos lendo e entrando nesses textos. E Jeremias fala isso: criastes com o seu grande poder e por teus braços estendido, nada é difícil demais para ti. O profeta Jeremias entendeu isso. Se nós entendermos no princípio que criou Deus os céus e a terra, nós seremos os crentes mais corajosos dessa terra, porque proclamaremos como Jeremias. O que é difícil para o Senhor, que fizeste tudo. É grande. O Senhor pessoal, soberano e trino, que existe desde toda a eternidade, em um momento falou e trouxe este universo à existência a partir do nada, meus irmãos. E como tal, tudo e todos são completamente dependente e responsável a Ele. Esse texto, criou Deus os céus e a terra, nos coloca totalmente na grande dependência de Deus. Não é uma historinha, é o início. Além disso, quando afirmamos isso, que Deus é o Criador, e estamos enfatizando pelo menos 3 coisas importantes. A primeira coisa que nós enfatizamos aqui, quando falamos isso, é que estamos ressaltando, falando em alto som, o fato de que Deus criou o universo a partir do nada. Pronto. Tem uma palavra aqui, eu acho que é latim, que é creatio exilio. Nada. Essas palavras são importantes porque a nossa língua de português ela é muito limitada. E ela não está aqui por nada. Alguma coisa lá atrás, um latim, um grego, um hebraico, ele estabeleceu uma palavra real. E aqui de verdade o texto não mente. E quando nós dizemos que Deus criou os céus e a terra, estamos enfatizando. Primeira coisa importante, Ele criou tudo do nada. Nada. O segundo questão que enfatizamos é que estamos afirmando que Deus criou o universo espontaneamente. O que quer dizer isso? Alguém aqui conhece alguém que estava no dia da criação? Não, né? Porque o homem foi criado no 6º dia. Nós estamos afirmando que Ele criou o universo espontaneamente. Deus precisa de você? Estamos afirmando que Deus criou o universo espontaneamente, independente do homem. Grande. E por quê? E ao entender isso, nós simplesmente vamos entender o terceiro ponto. Estamos no universo que é dele. Estamos no universo que pertence a Ele. Então, quando Deus criou os céus e a terra, não foi um Deus pagão que fez isso.
foi o Elohim. Foi o Elohim. Vamos ver isso quando Deus fala no capítulo 2, verso 4. Veja aí na sua Bíblia, 2:4, que nós lemos também. Quando Deus está falando essas coisas, Ele está provando. Olha o 2:4. Essas são as origens, é o final. É o final dessa perícope, desse grupo de texto. Essas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. Nós aprendemos aqui que esse Senhor que está aqui, em alguma das suas Bíblias, está em letra maiúscula, está se reportando a Yahvé, ao Senhor, o Deus da aliança. O judeu que, quando leu esse texto, ouviu esse texto, quando Moisés escreve esse texto, ele está reafirmando aos seus irmãos, está reafirmando a sua comunidade que está sofrendo, e eles precisam ter uma certeza de que esse escrito é real, e aí o nome do Senhor é estampado. Quem falou isso, Moisés? O Deus da aliança. Quem é o Deus da aliança? O Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. O capítulo 2, verso 4, ele deixa claro que essas coisas quem criou foi o Elohim, Deus da aliança dos nossos pais. Isso nos deixa seguro. Essas palavras ganham notoriedade na vida daquela comunidade que está ouvindo Gênesis. Vamos tentar um pano de fundo que está acontecendo então, para nós prosseguirmos. Temos que fazer algumas perguntas sempre. Quem escreveu? Nós temos convicções que foi Moisés. Para quem? O povo de Israel. Quando e onde? São elementos que ainda os escritores esbanjam conhecimento. Pode ser depois do cativeiro, antes do cativeiro, por volta de 1600. Existe uma probabilidade, mas é um fato. Havia um desgaste, havia um sofrimento, havia um caos, havia uma perseguição, e esses homens que saíram lá dos 430 anos, vieram com a cabeça cheia, com crenças, com ideias, e esse Deus Criador, que criou seus pais, onde eles, por desobediência, caíram na mão do inimigo, esse Deus está falando, hoje eu restaurarei a sua vida. Quem? O Deus da aliança. Então, nós estamos vendo aqui que na narrativa que foi escrita, o ambiente era de caos, medo e dúvidas. Gênesis não está escrito poemas líricos, é uma carta escrita na hora do choro, eu preciso de uma resposta. E Gênesis, para o judeu, é a carta magna. Nós falamos aqui algumas vezes de Caleb e de Josué, aqueles dois corajosos espias que voltaram forte, otimista, dizendo, não, se Deus está com a gente, está conosco, quero ver quem são esses incircuncisos aí. Eles ficaram corajosos, os outros espias acovardaram, encheram o povo de temores, mas eles não, eles ficaram encorajados. Esse é o palco onde estava Israel, esse era o palco que vivia o povo de Israel, em uma sociedade mística, esotérica, onde os deuses sacrificavam pessoas para os seus prazeres, onde os deuses não queriam o crescimento da população, antes queriam minar, destruir, rechaçando o povo em símbolos místicos. Ouvimos aqui ontem, na narrativa dos Salmos, que aquele povo judeu olhava o rei como um semideus. E aqui, em Gênesis 1, 2, Deus está se mostrando como o Rei eterno, o Rei do universo, dizendo para eles, eu a quem vocês devem acreditar. Não é magnífico? Nós temos que ter um contato com a realidade de então, para entender. Agora eu pergunto, meus irmãos, nesse quadro social, político, religioso tão perverso e agressivo, que muitos de nós criticamos Israel e falamos, povo covarde, né? Povinho difícil esse povo de Israel, olha como eles viram as costas para Deus. Nós até zombamos de Israel, mas a pergunta que eu faço, e nós? Pense, quais são os nossos medos, as nossas escuridões, que se expandem em nossas vidas de tempo em tempo e nós ficamos assustados. Nós não temos medo? Nós não somos acovardados?
Nós não somos necessitados tanto quanto era Israel do Senhor, da aliança. Nós não somos o mesmo Deus. Nós não precisamos dele. Ou somos todos muito corajosos? Ou não passamos trevas em nossas vidas? Ou não temos as mesmas situações? Às vezes nós temos que olhar esse pano de fundo para também olhar para Deus e falar: Senhor, obrigado pelo Senhor existir, obrigado. 2 eventos aconteceram em minha vida essa semana. Estou sentado no sofá, lendo, aí passou no jornal. Uma carreta caiu da ponte ali no Rodanel e quando caiu pegou 3 carros. E um carro era preto. Eu tenho um carro preto. E meu filho estava com esse carro preto na cidade. Ele trabalha para essas áreas. O meu coração logo gelou. Medo logo abateu. Fiquei pensando: Senhor, tem misericórdia. E eu fiquei fito olhando para ver se eles falavam a marca do carro. Medo. Terror. Quando nós criticamos Israel, nós precisamos das mesmas revelações de Israel para nossas vidas. E nós temos a palavra de Deus também. É só crer nela. Eu fui na minha sogra esses dias. Minha sogra tem 81 anos. Fui levar ela na Santa Casa de São Paulo. Ela tem uma casa muito humilde, pequenininha. Vamos dizer assim, não tem muito o que tomar. Um lugarzinho bom, mas uma casinha humilde, senhora viúva, 81 anos. Não tem um muro muito alto não, mas o portão dela tem um cadeado, uma corrente, a tranca. Falei: por que a senhora tem tanto medo, né? Medo. As pessoas também têm pavor. Eu quero dizer que essa escuridade, que esse caos também impere em nossas vidas em muitas situações. Israel se encontrava assim, irmãos, temerosos, sem esperança, as coisas estavam feias para o lado deles. Tinham que confiar em Deus, o Deus da aliança. É essa a mensagem que o Senhor vai estar passando para eles, resgatando eles do temor e do terror que paira sobre eles. E o Senhor deixa claro aqui nesse texto, no verso 2, que a terra não era só sem forma e vazia, ela também existia trevas. Não era uma coisa só vazia, tinha mais coisas lá. Ela não era só sem forma e vazia, meus irmãos, havia trevas. Era intensificado. A coisa estava feia ali. Deus está mostrando para eles. O conflito cresce. A escuridão é total. Não tinha vida. Não tinha meio ambiente para respirar. É ali que Deus vai estar trabalhando. É nessa situação que Deus vai estar inserindo o seu poder. É nesse momento que Deus vai estar ministrando, essa palavra está chegando a Israel, que está tão confusa, que está tão temerosa. O conflito está aí. Agora o autor, ele sai dos céus e desce para a terra e fala: olha, Deus criou os céus e a terra, mas olha a situação que está aqui. Mas Deus, ele nunca nos desamparou, né, irmãos? Deus nunca nos desamparou. Ele é bom, né? Meu Deus, como o Senhor é bom. Lá em Êxodo, capítulo 3, 7, 8, Deus fala assim, que Deus vê, Deus ouve e Deus desce para ajudar o seu povo. Ele sempre está olhando para o seu povo. Deus é muito bom mesmo. O Salmo 139, 10 fala assim: se tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Olha o Deus que nós servimos, olha o Deus que nós servimos até hoje. É esse Deus, ele não mudou. Só que ele tem disposição de cuidar, de nos alimentar. Ele tem disposição de nos acalorar. É esse Deus que está aqui em Gênesis. Não é magnífico? Não é glorioso isso? Por que nós estamos esperando tanto para nos render totalmente ao Senhor? Não é? Por que esperamos tanto? Em Deuteronômio 32, 11 diz: como a águia desperta do seu ninho, se move
sobre os seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Olha, que proteção. Esse é Deus. Não é magnífico olhar Deus assim? Quantos querem Deus assim? Eu quero Deus assim. Eu procuro Deus assim, eu vou procurar Deus desse jeito. É Deus magnífico, né, irmã? E esse Deus, ele é assim, porque no verso 2, parte B, ele está dizendo que ele é assim. Enquanto há trevas, caos, abismo, o Espírito de Deus está pairando sobre tudo isso. A graça de Deus está expandindo. O desejo de Deus de trazer vida está presente. O desejo de Deus de suscitar, levantar, erguer, limpar, cuidar, está presente, irmãos. O Espírito de Deus pairava. Nós não estamos sós. A criação é dele. Nós temos essa verdade. O Espírito de Deus não é o caos. Ele estava sobre o caos. Ele é a esperança. O autor está informando para nós nesse texto que existe uma saída, um flash de luz nas nossas angústias. Existe uma porta para os nossos temores e nós saímos dele. Deus. O Espírito de Deus está presente. Amém? Tem uma semelhança com o que nós lemos no Novo Testamento? Toda, né? Cristo está desde o princípio? Sempre, né, irmãos? Agora eu quero chamar a sua atenção para uma questão. O Salmo 104, 29 e 30 diz assim: envia o teu Espírito e assim renova a face da terra, Senhor. E o 30 fala, por outro lado, tão logo o Senhor retira o seu Espírito, todas as coisas voltarão ao pó e se desvanecem. Estamos vendo aqui que é uma possibilidade de Deus dar, é uma possibilidade de Deus tirar. Nós temos ouvido na mensagem que não tratamos de um Deus que nós queremos. É um Deus que a Escritura apresenta. Ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso, que não tem pacto com o mundo, não tem pacto com os desejos humanos, não faz parte dessa filosofia, desse agnosticismo que impera. É um Deus Todo-Poderoso. E o salmista fala, o teu Espírito traz vida, mas se o Senhor tirar, há uma possibilidade de tirar. Tudo isso nós encontramos dentro desses 2 versículos. Mas tem alguns outros versículos aqui agora que são, como diria, bombásticos, né? Do versículo 3 ao 31, Deus está fazendo tudo aquilo que agora, porquanto o Espírito está sobre a face das águas, Deus está agindo. Meus irmãos, quando Deus age, e vai haver destruição. No verso 3 ao 31, Deus está desfacelando a obra do mal, Deus está trazendo luz para as trevas, Deus está colocando vida onde não tem vida, Deus está colocando possibilidades onde não há nenhuma possibilidade, e Deus está forçando isso. Esse é o Deus que nós servimos, que estabeleceu essas coisas, que nós temos que crer e ficar firme nele. Aqui não é uma história para criança, nós temos que reconhecer o poder de Deus nesses versos. Eu chamaria isso como uma epopeia de como Deus realiza seus feitos, como ele limita os poderes das trevas, como ele deixa a sua assinatura em tudo isso. Sabe o que é uma epopeia, irmãos? Epopeia é uma sucessão de eventos extraordinários, ações gloriosas, retumbantes, capazes de provocar admiração e surpresa, maravilha e grandiosidade. Essas palavras são pouco para definir o que Deus fez do 3 ao 31. Eu penso um trator, uma máquina rasgando o chão. Esses dias eu entrei num túnel, nesses túnel aí, 1,5 km, e eu falei para o Júnior,
Caramba, o que os caras fizeram um buraco dentro de uma montanha dessa e rastou 1,5 km? Os irmãos já devem ter entrado nesses túneis aí. Pensa nesses túneis. Multiplica por milhões. É Deus criando o universo, é Deus estabelecendo luz, é Deus estabelecendo vida, é Deus está dando condições para sobreviver esse respiro. É poder de Deus. Os 3 primeiros dias, o Senhor, da criação, de 3 a 13, o Senhor estará preparando o ambiente para um lugar de ambiente. E nessa preparação, Deus vai estar facilitando as coisas para nós. É o Deus que cuida, não é? É o Deus que cuida de nós. Jesus, ele profetizou certa vez que o templo vai ser destruído. Em 3 dias se erguerá novamente. Lembra disso, irmãos? Já leram isso? O templo de Jerusalém? Eu penso que é isso. A desconstrução é necessária para uma reconstrução, para algo novo. Deus está destruindo os elementos das trevas, está destruindo o inimigo, está dizendo a Israel: eu destruirei o caos que esse povo causa a vocês e vou reerguer novamente. Crê em Deus. Essa mensagem é para Israel. Essa mensagem é para nós hoje. Deus não está escrevendo uma historinha, é uma epopeia. É algo gigante, irmãos. Aqui temos uma necessidade de entender uma desconstrução, para que então possa vir o novo. Embora o termo desconstrução é um termo do secularismo, mas cabe bem aqui. Nos versos 3 e 5 diz: criou Deus luz. Pelo poder da sua palavra, ele limitou as trevas. E o que nós esperamos de Deus é que ele limite as trevas. Mas e se Deus expandir as trevas? Já pensou nisso? Nós ouvimos a primeira palestra no sentido de que você tem que entender os atos de Deus em sua vida, o sofrimento. Aqui, vamos concluir logo aqui, Deus tem nas suas mãos as trevas, a violência, o poder mal. Deus está ali. Quando ele em algum momento ele abre as mãos, alguma coisa sai, ele fecha novamente. Precisamos compreender essa atitude de Deus? Precisamos compreender esse ato de Deus? Se nós ouvimos de catástrofe, como temos ouvido esses tempos, muitas catástrofes, uma das grandes, vamos falar do tsunami, lá na Ásia, achando crianças mortas nas praias, de refugiados. Catástrofes. Trevas. Caos. Destruição. Deus deixou de ser Deus? Deus deixou de ser Deus? Não deixou. Porque Ele é o Rei do universo. É o Todo-Poderoso e tudo está no seu controle. No verso 6 e 8, em seguida Deus confronta as águas destruidoras e faz expansão. E agora a terra passa a ter forma do jeito que Deus quer. Deus vai destilando. É interessante você ler muitas vezes esse texto para você ver Deus mudando, Ele tirando, fazendo expansão, colocando água, limitando as águas, deixando o espaço de terra, tudo pelo poder da sua palavra. No verso 9 e 13, o autor acelera um pouco a criação, o Senhor restringe as águas do mar, abaixo dos céus, e faz aparecer terras também. E faz aparecer terra, e o Senhor em seguida cria vegetais, inclusive árvores frutíferas. Agora, aonde habita o caos? Agora, aonde habitava o caos, temos céus, temos água, temos terra, temos um lugar possível de sobrevivência. Onde não era inabitável, agora é habitável. Vamos imaginar Deus nesses textos, nesses 12 textos, vamos imaginar a forma como aconteceu. Nós temos que refletir
muitos nesses textos, às vezes, para entender essa propriedade, esse tamanho de Deus. Nós falamos muito assim, Deus nos ama. É fácil e gostoso falar, Deus é amor. E Deus nos ama. É tão gostoso falar isso. Mas sabe que esse Deus que nos ama, e Deus que é amor, é o Deus do universo. Que prendeu, restringiu, ordenou e tudo aconteceu. E é um Deus que a qualquer momento ele solta. A qualquer momento ele pode soltar. Diz aqui a palavra em Jó: ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por suas vestiduras e a escuridão por envolvedora, quando passei sobre ele o meu decreto, poder, e lhe expus portas de ferrolho e disse: até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Jó está falando isso. Por que será que esses homens falavam essas coisas e nós hoje não pensamos nessas coisas? Por que esses grandes homens falavam olhando para Gênesis e nós hoje não falamos isso? Ah, irmãos, é constrangedor. É constrangedor. Pedro, na sua carta, 2 Pedro, diz assim, e aí ele vai dar uma chacoalhada na gente. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiam céus e terra, que foi tirada das águas e no meio das águas subsiste, pelas quais coisas pereceram o mundo então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Meus irmãos, esse Deus que nós conclamamos, que criou, dissipou as trevas, separou as águas no alto, embaixo, restringiu, criou terra, vegetação, árvore frutífera, colocou as pessoas para respirar, é o Deus que provocou o dilúvio. É o Deus que em Israel, pela palavra de Moisés, trouxe escuridão. Homens não enxergavam homens de frente, tamanha era a escuridão. Esse é o Deus que nós estamos falando, é o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está dizendo, nada na terra é maior do que eu. Nós temos que entender isso e falar, meu Deus, tudo absolutamente, tudo está nas mãos de Deus, o Criador. Ele pode abrir as portas das trevas e das águas turvas, como foi nos dias do dilúvio. Em Gênesis, capítulo 7, 11 e 21. Dá para ficar com medo? Dá para ficar com medo de Deus, pelo menos? O crente não tem que ser o cabra mais corajoso, tem que ser o cabra mais medroso diante de Deus. Ele tem que ser corajoso para o pecado, tem que ser corajoso enfrentando o mundo, mas de Deus ele tem que ser medroso, temeroso, porque Deus é esse Deus. Deus fez isso algumas vezes por causa de nós mesmos. Traz a escuridão, traz o dilúvio, traz o caos. Esse é o Deus que estamos lidando. Esse é o Deus aqui de Gênesis. É o Deus dessa grande e bela narrativa que quando contada história para criança é tudo lindo, mas nós somos adultos, temos que entender esse Deus e dar a Ele a honra e a glória que Ele merece, porque a qualquer momento Ele pode abrir a janela dos céus, não para derramar tanta chuva de bênçãos como você gostaria, mas de repente para fazer aquilo que Ele deseja fazer, porque você está merecendo. É Deus. É Deus. Não é tão lindo como se cantam por aí. Joel 2,2 diz assim: os profetas dizem do dia do Senhor. Sabe o que os profetas dizem? São dias de trevas e de tristeza. Vamos cantar A Hora Vem, Senhor Jesus.
Ora vem, Senhor Jesus. Os profetas dizem do Senhor, são dias de trevas e de tristezas. Eu fico imaginando, irmãos queridos, igreja, às vezes nós tentamos criar um ambiente de louvor para Deus, mas não criamos um ambiente de adoração para Deus. Louvor e adoração, já ouvimos, são diferentes. Criamos um momento de festa, criamos um momento de eventos, criamos um momento mais menos de adoração a Deus, menos de um olhar como... Pensem comigo, irmão Célio, pense comigo, pastores, irmãos. Se nós estivéssemos conversando agora com Joel, ele aparecesse, Moisés, aparecesse os profetas, e nós ficássemos falando para ele, e aí, como é que tá? Vamos nos encontrar aí, fazer um jogo de bola aí, vamos... A cabeça desses homens ia falar, onde você está com a sua cabeça? Já fizeste o que é importante fazer para Deus no seu coração? Já rendeu a Ele? Hoje nós somos fast food, né? Temos preguiça de ler, temos preguiça de conhecer Deus, e conhecemos Deus 15 minutos antes do culto para ler a Bíblia. Meus irmãos, temos que conhecer Deus dia e noite. Essa foi a mensagem do primeiro e do segundo dia, do terceiro e essa também. Não apartar esse livro, não apartar essas palavras do seu coração, dia e noite. O Salmo 95, 5 diz, o céu é o mar, pois ele o fez, e as mãos formaram a terra seca. 89, 11, teus são os céus, e a tua é a terra, e o mundo a plenitude, tu o fundaste. Irmãos, se os salmistas estão cantando isso, estão falando isso, os profetas falam isso, os patriarcas falam isso, nós também temos que entender isso. Gênesis 1 é muito necessário mesmo. Conhecer esse Deus, conhecer as suas propriedades, as suas dimensões. João vai entender isso. Quando nós falamos Jesus desde o início, é porque essa mensagem não está só em Gênesis, essa mensagem ultrapassa toda essa geração e chegou até nós, está registrado nos evangelhos, está registrado nos livros do Novo Testamento, porque a Bíblia é uma só. Não podemos fazer distinção, não podemos ignorar. João diz isso, ele percebe. João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E sabemos que as trevas ficaram aperreadas. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João percebeu isso. E nós lemos esses textos de cor e salteado. Nós lemos esse texto de cor e salteado de trás para frente. João 3,16. Quantos conhecem esse versículo de João 3,16? Vamos recitar juntos? Sem olhar na Bíblia. Porque Deus amou de tal maneira que Deus o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você observar, Deus criou o cosmos. Gênesis está aí. Deus deu vida ao cosmos. A relação de Deus, cosmos e o homem é algo importante nós relacionar. Nossa vida, o ar que respiramos, o ambiente, Deus. Irmãos, esse texto é lido com poesia, com certo meiguice. Ah, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E se Ele pedir a sua vida? E se Ele pedir a sua vida? Aqui, na verdade, é um favorecimento à criação de Deus. E o que Deus criou, Ele não vai abandonar. O Deus criou, Ele vai preservar. E nós estamos vivendo
a Bíblia nos descreve uma sucessão desse zelo, desse cuidado de Deus. E os textos preservam isso. E nós temos que compreender isso. Os simples atos de nós não entendermos isso, nós aborrecemos a Deus. O Deus das Escrituras. O Deus que criou os céus e a terra. O Deus que criou uma verdadeira epopeia quando destroçou as trevas e quando colocou as coisas nos seus lugares. Agora sabemos que esse texto está levando uma mensagem. Está levando uma mensagem a um corpo, a um grupo de pessoas, a uma família, aos escolhidos do Senhor, que tem que compreender quem é o Deus ao qual estão servindo. O Deus que das grandes possibilidades, mas um Deus terrível. Um Deus terrível, que pode mudar da forma que Ele quiser, porque Ele é o dono absoluto de todas as coisas. Logo que o autor proclama que Deus é o Criador do mundo, dos céus e da terra, do universo, ele mostra que Deus criou também, e ele identifica que teve um tempo perfeito de criação. Nós vamos ver uma certa confusão de dias. Se você se apegou já lendo Gênesis 1, você vai ver algumas coisas que você não entende. Repetições de setes. Aqui na criação, tem outros 8 atos de criação, sabiam disso? E são apenas 6 dias. E esses 6 dias e o 7º tem que ser realizado pelo autor. Ele tem que mostrar 6 dias e o 7º descanso. E isso parece numerologia, mas tem um sentido muito importante para alcançar o objetivo da mensagem. O autor não está preocupado com cronologia, não está preocupado para que lado anda o vento, ele está preocupado em anunciar a mensagem. O conflito que fica na cabeça do outro não importa para ele, ele precisa anunciar a mensagem, mostrar ela dignamente ao povo que está sendo ministrado. Há um destaque no número 7, impressionante, uma espécie de código para Israel. Eu vou fazer essa leitura aqui e nós fechamos, tá bom? Em hebraico, o versículo 1 em hebraico, ele tem exatamente 7 palavras. Você lê na Bíblia, aí também você vai encontrar, embora a linguagem é outra, original, mas tem 7 palavras. No princípio criou Deus. Tem 2. No princípio criou Deus. O versículo 2 tem exatamente 14 palavras. É um múltiplo. 2 vezes 7. Nessa narrativa, o nome de Deus, Elohim, é mencionado 35 vezes. Eu contei 35 vezes. É um múltiplo 5 vezes 7. Ao passo que o céu e a terra é mencionado 21 vezes. 3 vezes 7. Você fala, o que é isso? Tem uma significância. O valor da mensagem não é para atender a perspectiva do ouvinte, mas para favorecer o ouvinte naquilo que Deus quer que ele ouça. Aqui nós já falamos que o contexto, de Israel é um contexto, irmãos, de caos, de perseguição, de cerimonialismo pagãos. E Israel, ele precisava entender, porque Israel é o Israel do deserto também, aquele Israel que passou a semana, aquele que comia o maná durante 5 dias, e no 6º ele podia pegar o maná o dobro, porque no 7º o maná não estragaria, porque Deus permaneceria intacto, para que ele comesse no 7º dia e descansasse. Isso tem tudo uma relação a ver com a vida daqueles homens enquanto andavam com Deus. A mensagem tem uma relação com o nosso relacionamento com Deus. Eu fico imaginando que, quando diz a palavra, o Espírito vos fará lembrar de tudo que vos tenho falado, é para quem já ouviu Deus, é para quem convive, é para quem está no meio. O Espírito não vai falar a pessoas que nunca viram. O que lembra Israel da jornada lá no deserto.
Mais tarde, lá no Sinai, o Decálogo, os 10 mandamentos também vai ser promulgado, vai ser codificado no Decálogo esse 7º dia. Vai virar lei. O autor de Gênesis, ele pega esta modalidade para apresentar Deus aos israelitas, mas tem que fazer um pequeno encaixe. Observa que no momento da criação nós temos 6 dias e 8 eventos. No verso 9 e 3, eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia, 9 e 3, 9 e 13 diz assim: E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus em um lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: Produz agora ervas verdes, ervas que dê semente, e árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Nesse 4º dia, nesse 3º dia, o Senhor criou 2 eventos. O Senhor criou 2 eventos, a terra e os vegetais. Nós estamos percebendo que o autor ele está agregando os valores para condicionar a compreensão da necessidade do povo de Deus. Nesse sentido, a mensagem não deve ser a mensagem que você quer transmitir. Não deve ser a mensagem que as pessoas querem ouvir, mas deve ser a mensagem que Deus quer te proclamar. Amém, irmãos? Vou parar nesse momento aqui, vamos fazer um intervalo, vamos para um café, depois o Célio vai ter alguma... Vai fazer agora? Amém. Aí nós retornaremos para o final, tá bom? E essa parte, a qual eu estou descrevendo aos irmãos, vocês vão conseguir compreendê-la melhor quando vocês lerem toda a literatura de Sidney Greidanus. Talvez ele vá conseguir também, porque a criação da obra em 7 dias, ela vem trazendo esses símbolos, esses códigos de 7, esses múltiplos de 7, e ao ponto que o autor, o escritor de Gênesis, ele espreme os 8 eventos da criação para 6. Quando ele coloca no 3º e no 6º dia, ele repete 2 eventos. Os homens foram criados lateralmente com as bestas feras. Nada, não tem nenhuma relação. Assim como Deus criou os animais, criou os homens também. São 2 eventos, mas ele enxugou por uma razão. Porque Deus estava dando uma resposta. Lembramos que aquele povo era um povo que estava atrelado em nações pagãs, que estava influenciando o povo de Deus. O povo de Deus dava uma certa valorização, uma grande valorização para reis, e Jesus, Deus, está se colocando como o rei do universo. O sol e a lua são 2 elementos que é forjado no 4º dia criado. E se nós lermos a criação do sol e da lua, esse nome não aparece sol nem lua, porque sol e lua tratava-se de deuses pagãos contemporâneos de Israel. E por que falar o nome deles? Os luminares grandes, os luminares pequenos, as estrelas foram criados logo após as vegetações. Dá uma ideia de você não é tão significante, porque eu sou o seu Criador. Deus quer mostrar ao seu povo que Ele é o Criador do sol, Ele é o Criador da lua. Então esse nome é omitido nas Escrituras para que o leitor, então, entenda que tudo aquilo que está à sua volta, que é instrumento de adoração, não tem poder. Que o poder é de Deus. Então,
Então o Senhor está, na verdade, dando um recado na sua mensagem, distribuindo dessa forma, quando cria em 7 dias. Ele faz as expressões numéricas, ele junta 2 criações em 2 únicos dias, e ele coloca a lua e o sol, dando o nome de luminar menor e luminar maior. E tira a ideia do sol e da lua. Interessante. Na história da igreja, conta-se que Constantino, imperador de Constantinopla, ele era adorador do sol. Essas práticas eram comuns até aí perto. Nós estamos falando lá do cativeiro, estamos falando de 1600 antes de Cristo. E lá na história da igreja, Constantino ainda adorava o sol invicto. E a história diz que depois ele se tornou cristão e abruptamente ele começou a matar feiticeiro. Ele era maluco. Ninguém sabia se Constantino se converteu de verdade. No momento ele matava os cristãos, mas quando o Deus dos cristãos, supostamente, entendeu ele, que deu a vitória para ele nas guerras, falou, agora você é cristão também, agora acabou a feitiçaria. E aí foi o momento que fez, na história da igreja, os irmãos estudaram, deve ter passado por esses nomes e por esses eventos, sabe que aí a igreja nominalizou nesse período, que hoje temos aí esse grande problema. O nosso Deus é soberano, meus irmãos, fez e controla todas as coisas e cuida do seu povo. Há um terceiro ponto também importante aqui nas Escrituras. O terceiro e último ponto é que Deus, o Rei do Universo, criou e Ele definiu a sua criação e qualificou como boa. Tudo que Ele fez, Ele diz, foi bom. Tudo que Ele criou foi bom. Por 6 vezes viu Deus que o que criara era bom. A luz era boa, a terra era boa. Nós lemos aí, não lemos? O sol e a lua, os luminares e as estrelas eram boas. As vegetações eram boas. Os peixes eram bons. Os animais terrestres eram bons. Deus fala, sua criação. Ele tem essa característica. Finalmente, Deus criou os seres humanos e pela última vez, e a 7ª, Deus viu tudo o que fizera e eis que era muito bom. Magnífico isso. No 6º e no 7º dia, após a criação, após ter criado tudo bom, podemos observar também, aqui no texto, observa-se isso, leia comigo aí na sua Bíblia, o 25. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E diz então, e viu Deus que era bom. No 26, disse Deus, há um espaço aí. Literalmente, gramaticalmente, lendo, você vai perceber que há um suspiro. Ele vem numa sequência e disse Deus. Aqui ele parou, houve, parece que uma consulta, ou uma deliberação dele próprio, ou dos que com ele estava antes da criação, a Trindade, a Santa Trindade. E Deus, nesse momento, ele dá uma parada, e aí quando ele fala, façamos o homem. Existe aí um suspiro. Ele não está assim, disse Deus, haja homem. Não. E disse Deus, talvez chamou Jesus, provavelmente está na criação, o Espírito. Façamos o homem. Vocês notam o plural, né? O plural já dá essa ideia muito clara de mais de uma pessoa.
Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus está dando uma resposta, eu vou sempre usar um termo, poderosa, forçosa, naquela sociedade pagã em qual estava vivendo o povo, e para nós hoje também não é diferente. O mundo antigo, um rei tinha o hábito e o costume de tomar posse de províncias. E quando ele faziam isso, geralmente, eles mandavam criar um busto da imagem dele e ele colocava na cidade. E aquela cidade passava a pertencer ao rei, porque lá tinha a sua imagem, o busto dele estava lá. E Deus, Ele vem confundindo toda essa turma de heresias, de pagãos, quando Ele vem dando valores às coisas que então era desvalorizada. Ele vem falando, eu sou um Deus melhor. Eu sou o Deus Criador. Vocês estão enganados. Entendam isso. E quando Ele cria o homem, Deus faz o homem à sua imagem e coloca sobre a terra. O que vocês acham? Se o rei pagão, ele faz seus bustos e coloca na porta da cidade, das províncias a qual ele toma e tem para si, e quando entram naquela cidade e olham aquele busto e falam, isso pertence ao rei tal, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus está colocando o homem em que posição? Deus está reivindicando o quê? Em outras palavras, o mundo que vivemos é domínio de Deus. Nós somos esses representantes do reino na terra. O homem que ele criou é o representante dele na terra. Quem olha para o homem na terra tem que glorificar então a Deus, que é o dono da terra. É interessante isso. Não cabe nunca em nossas vidas, uma igreja, sermos diferentes do que Deus quer que sejamos. Ou seja, compartilhar os momentos que o mundo nos oferece. Politeísmo, naturalismo, hedonismo, panteísmo. Não! Nosso Deus não se representa assim, não pode. Lembre-se que Ele é o Deus que encerrou as trevas e os mares e é o mesmo Deus que abre. O Senhor está contrastando agudamente com os mitos babilônicos. Os mitos babilônicos retratavam os deuses babilônicos, retratavam o homem como escravo dos deuses. Nesses filmes épicos aí, de épocas antigos, que nós às vezes já assistimos, vocês vão ver que os deuses subjugam as pessoas, oprimem as pessoas e fazem delas escravas, e elas têm que depender do rei. Eu assisti um filme, eu também gosto de filme, Os 300. Os 300 foi um filmaço, né? Viu aquele rei lá? Ele subjugava. Até que o bonitão lá pegou uma lança e falou, vamos ver se ele sangra, né? Se ele sangrar... Qual o nome? Leônidas, né? Bonitão, os caras com uma imagem, né? Aquilo ali também é estranho, né? Mas, na verdade, era o comportamento daqueles deuses. E Deus, Ele faz ao contrário. Em Gênesis 1, retrata que somos a imagem de Deus, nos tornando os representantes legais de Deus aqui na terra. Já imaginou? Não somos escravos. Nosso Deus, Ele não é um Deus como os deuses pagãos. Ele nos coloca uma roupagem diferente. É o que está dizendo. É o que está dizendo. Se nós não somos
pertencemos a Deus pagãos, mas vivemos com comportamentos pagãos, é porque nós não entendemos a Bíblia. Porque é muito fácil o crente ou a igreja não aderir ao paganismo, mas ter comportamentos pagãos. Adotar conceitos que são pagãos. Temos que observar. Este é o plano bom de Deus, que Ele nos trouxe para ser o seu representante maior aqui na Terra. Coisas que os deuses lá, então... Essa mensagem é importante para nós. E também Deus fez outras coisas aqui, logo no final, no verso 28. Assim como anteriormente Deus abençoou os peixes, os animais, para que fossem fecundos e multiplicassem, ao contrário dos deuses pagãos, que queriam matar, queriam diminuir, queriam inibir, não queriam deixar crescer o povo. A morte dos seus súditos para eles era melhor do que a procriação. Deus é o contrário. No verso 28, ele vai falar: abençoou o homem e a mulher, que sejam fecundos e multipliquem e encham a terra e sujeitem a terra a eles. Máximo isso, não é? Eu estava pensando, esses dias a minha filha nasceu, meu neto, está com 2 meses, o Benjamin, já tem nome, já tem registro, tem tudo, já é um cidadão, Benjamin, bonito nome, né? Espero que ele faça jus a esse nome. Falei para a Yara, minha filha, que eu vou dar um brinquedo para ele, mas vou dar uma teologia sistemática do Gruden para a Yara. Que é importante, porque o nome dele é Benjamin. Faz parte da corrente redentiva, está tudo aí. Mas o que eu gostei na Yara, que ela está feliz amamentando o filho, está gravando, depois ela vai ouvir. Eu gostei que a Yara me alegrou. Ela falando com a mãe dela, ela... se consciente ou inconsciente, ela entendeu o plano de Deus para a vida dos seus. Ela já está planejando o momento de ter o segundo para constituir a sua família. Isso é muito top. É muito massa, né? Extraordinário. Geralmente fala assim, não, um basta. Ela não. De onde ela tirou isso? Embora eu não disse, e ela está muito longe, Deus criou o homem e a mulher para ser fecundos. Ao contrário dos reis pagãos da Babilônia, que tinha a ideia ao contrário, reverso. Deus, ele mudou a ordem. Esse é o Deus que nós servimos. No verso 29, Deus faz outra coisa inédita aqui, confrontando o paganismo, confrontando o secularismo, então, de lá e de agora também. Deus faz provisão, alimenta o povo. Mais de uma vez, contrastando novamente com aqueles reis que obrigavam os seres humanos a fornecerem alimentos para eles. Não era essa a ideia? Desses reinados que passas aí anteriormente, hoje ainda parece que é assim. Não vamos entrar nessa área, né? Mas é assim no nosso governo, eles querem que nós alimente eles, mas não quer alimentar a gente. Os reinados era assim, traga as dádivas aos meus pés e saiam daqui e passam fome. Deus não, Ele alimenta o povo, Ele dá comida para o povo, Ele fala, coma de tudo que está aí. Olha que máximo isso! Esse é o Deus que nós estamos olhando e vendo e assistindo aqui em Gênesis, que é o Deus que vai perpassar toda a história bíblica até os nossos dias e até a volta dele. Ele está registrado nesses textos aqui. Como é importante conhecer esse Deus, para nós não nos tornarmos como os pagãos, não nos tornarmos como esses pagãos do passado, da atualidade, e achar que estamos sendo bons crentes.
Se Deus nos coloca dentro de um plano bem melhor, se nós atentarmos, ou já estamos nesse plano bem melhor. A palavra diz que nós já fomos separados, tirados, né, do pecado e já estamos sentados nos lugares celestiais. Lá em Efésios diz isso. Estamos sentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Dá para crer nisso, irmãos? Sim ou não? O sorteio do livro deu mais impacto, né? Irmãos, nós temos que tomar certos cuidados. A Bíblia, eu estava dizendo para os irmãos agora há pouco, ela é um termo judicial. Não é um livro religioso de termos mandatários de um Deus. Não, é um livro judiciário de um Deus bom, justo, poderoso, que ao criar o sistema, ele fez um rombo, como eu citei, uma odisseia, algo espantoso para colocar as coisas nos lugares onde estão. Não podemos negar isso. O ar que respiramos, a lua que está sobre nossas cabeças, os astros que estão sobre nós, e nós estamos todos muito bem, dormindo e acordando tranquilamente, porque Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, para nós. O Senhor de Israel, Jesus, ele contrapõe totalmente a esse mundo paganismo de então, que é o mesmo Deus. Do Yahvé, o Deus da aliança, Jesus, ele é o mesmo Deus. É o Deus do princípio, é o Deus do início. E Jesus, ele fala, olha, eu não vim para ser servido. Que extraordinário. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. E ensina a todos nós a ter tal comportamento. Tipo, quem quiser ser o maior, seja o menor, sirva o próximo. Olha aqui, que coisa maluca diante de um mundo atroz que nós vivemos, que viveram os nossos irmãos do passado e que vivemos hoje nós aqui também. Lá no ponto passado, aqui no segundo ponto, eu estava falando que criticar Israel é fácil, mas nós também somos igual a Israel. Temos medos, escuridão nos cerca, caos muitas vezes nos aproxima de nós, mas contudo nós temos que olhar para Deus e entender que Ele está no controle de todas as coisas. Mais uma vez, percebemos a bondade da criação de Deus. E no verso 31, o Senhor, ele vai, depois de fazer todo o movimento brutal de poder, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Significa que a criação privilegiou Deus. A criação alegrou Deus. Porque senão ele não dizia que era bom. A criação manifestou no coração do Pai satisfação. Tudo isso nos leva a refletir em coisas muito sérias, irmãos, no século XXI que nós vivemos. Em relação a Deus, o cosmos e nós. Nós. Imagine você tem Você tem um objeto de valor, é seu, você guarda com muito carinho, e chega alguém, pega aquele objeto, estraga, trata com descaso, não faz a relação, como que você se sentiria? Olha para Deus. Ele criou e a criação contemplou, ele disse, tudo é bom que eu criei.
Aí chega homens desavisados, homens pagãos, na verdade, na literatura, não conhece Deus e trata o meio de qualquer forma, sem atentar para quem é Deus nas Escrituras. O Deus terrível, o Deus de poder universal, o Deus que pode dominar o caos e a violência, mas é o mesmo Deus que aqui no texto ele pode permitir que tudo isso volte novamente em um dado momento. Olha aqui, nós temos que tratar com esse Deus. Com Ele estamos totalmente protegidos. Sem Ele, eu quero ler com você o 2, para nós estar fechando, e eu vou estar depois passando ao Célio, que vai fazer a última parte. Eu quero ler com você esse capítulo 2, do 1 ao 3. Vamos ler a sua versão, mas eu queria fechar essa leitura com você. Vamos lá? Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram criados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, para que descansou de toda a sua obra que tinha eu fizer. O 4 vai entrar no próximo bloco de versículos. Ele fecha totalmente essa parte que nós lemos. Essas são as gerações, as origens, como tudo aconteceu. Este original não vai mudar. Deus não vai mudar essa forma original como foi feita as coisas. Se a igreja, ou você, ou eu, acharmos que podemos comover o coração de Deus, ou iludir a Deus, ou negociar com Deus, essas são as origens, ponto, do que aconteceu nos céus e na terra quando foram criados. Está carimbado, assinado, registrado, reconhecido firma, no cartório mais rígidos. Isso pertence a Deus e nós só temos que obedecer. Amém, irmãos? Quero fazer uma oração com você. Terminei no horário bom. Acho que o Breno também você vai dar uma oportunidade a ele. Eu quero fazer uma oração com você, meu irmão, e pedir nessa oração a Deus que nos ajude, para que em 2020, igreja, possamos ser melhor, mais bem relacionada com Deus, mas uma relação bíblica, uma relação escriturística, não uma relação cultista, uma relação de eventos, não, mas uma revelação escriturística. Para que em 2020, enfim, possamos dar passos decisivos, firmes, para colaborar mais ainda com esse reino de Deus. Não que nós não seremos o autor da grande transformação, mas vamos fazer parte para que quando Cristo voltar, Ele cumprir aquilo que Ele vai fazer. Amém, irmãos? 2020, sejamos melhores. Fechar seus olhos, eu queria fazer uma oração, agradecendo a Deus, encerrando este momento. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, lemos a Tua palavra, Senhor, quão espantosa causa, ó Deus eterno, em nós, vertigens, quando lemos, ó Deus, e compreendemos o tamanho desse Teu poder.
O Senhor que está acima de toda a tua criação. Basta nós olharmos para um luzeiro, basta nós olharmos para uma estrela e saber que ela é capaz de nos destruir. Então digo eu, Senhor, assim como os profetas disseram, e o Senhor então, que criou cada uma delas, e até, ó Deus, canta-se que o Senhor conhece o nome delas. Ó Deus, te conhecemos hoje um pouco mais, e que possamos continuar, ó Deus, no processo de te conhecer nas Escrituras, para que as nossas atitudes, os nossos, ó Deus, pensamentos, nossos andares, ó Deus eterno, seja tudo para a honra e para a glória do Seu nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por essa semana teológica de exposições bíblicas do Novo e do Antigo Testamento. Como aqui já foi falado, ó Deus eterno, ao Senhor, obrigado por cada mestre, pastores que passaram por aqui, que atenderam, ó Deus eterno, esse singelo convite, obrigado. Obrigado pela diretoria do IBBC, o irmão Célio, ó Deus, obrigado pela sua destreza, pelo seu ânimo, pela sua vontade, pelo seu desejo, pelo seu empenho. Obrigado pela irmã Regina, ó Deus, a secretária, Senhor, que com todas as suas dores, ó Deus, mergulhou nessa semana, ó Deus, participou, ó Deus, comungou conosco. Obrigado, Senhor, por cada igreja, pastores, enfim, que por aqui passaram. Seu nome seja louvado, ó Pai. Nos dê mais vida, força e graça para continuar, ó Deus eterno, esse caminho, ó Deus, que o Senhor tem preparado para nós no futuro. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, o Senhor seja louvado. Sério, à vontade.